A paz do Senhor, povo de Deus, com muita alegria, pastor Leandro Amorim, nós estamos aqui na rua da igreja, parei o carro para poder contar algo muito importante, em particular para todos que estão inscritos no canal. Muito obrigado aí pela vossa participação, comentários, likes e também você que tem nos acompanhado praticamente todos os vídeos aí, que desde já que Deus vos abençoe. Nesse fim de semana, praticamente agora, Deus tocou meu coração para compartilhar, principalmente para a igreja brasileira, para as igrejas também africanas e da América Latina. Vocês que têm me acompanhado no canal, têm visto principalmente a obra missionária para você, pastor, missionário, missionária, jovem que sonha em fazer missão na Europa. Eu quero poder falar algo sobre: tenha fome de Deus, tenha sede de Deus, mas também tenha fome e sede pela Europa. Tá bem? Aqui fala no Salmo 42, diz que assim como a costa anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E o salmista fala no Salmo 107, versículo 9, porque Deus é Ele que sacia o sedento e Ele que satisfaz plenamente o faminto. Quando você tem sede e fome de Deus, você se aproxima dele, principalmente de Deus. E como é importante um pastor, um missionário, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, ser completamente, estar rendido, ter fome, ter sede da presença de Deus. Você que está sonhando em fazer missão na Europa, é para você esse vídeo. Você que está aí esperando os dias, planejando, está aqui em Portugal, na Espanha, na França, na Itália, no Reino Unido, em todo lugar da Europa, principalmente alguns lugares. Essa palavra é para você, servo de Deus. Tenha fome e sede de Deus antes de fazer missão. Porque se você tiver fome e sede da presença de Deus, você vai clamar pela Europa. Assim como Davi, que tinha sede como a coça, suspirava pelas águas. Você conhece o texto. Nós aqui na Europa, ao longo desses 13 anos e meio na Europa, vou fazer agora em junho, 14 anos, meus irmãos, eu tenho observado que a única maneira de pastores, missionários, fazerem a diferença na Europa é ter fome e sede por Deus. É estar totalmente rendido aos pés do Senhor, está totalmente entregue ao Senhor, rendido aos seus pés, está apaixonado por Deus para poder fazer a obra do Senhor, ok? A Europa, eu poderia falar aqui, você que tem me acompanhado no canal, eu quero te indicar um canal que para mim é o canal que mais fala, mais específico sobre missão na Europa, aí do nosso querido amigo, companheiro Glauber Destro, missionário, jornalista aí, que tem criado esse canal e hoje está nos Estados Unidos. Um abraço aí, meu querido amigo, e a todos que fazem parte desse trabalho maravilhoso. Você que tem me acompanhado no canal, vai lá e veja a missão na Europa, veja vários vídeos. Por que eu estou falando isso? Eu coloco nos meus canais aí, nos meus vídeos, sempre na descrição. Participe do grupo Missão na Europa, ou Missão em Portugal, pelo WhatsApp. Você entra lá e entra automaticamente para poder fazer parte do grupo. Lá você vai escolher o país da Europa que você sente no coração em fazer missão. Por que eu estou falando isso? Querido, por que ter fome e sede pela Europa? Por que nós temos que clamar pela Europa? Por que nós temos que nos apaixonar pelas almas da Europa? Eu quero deixar aqui alguns dados que eu peguei aqui com o nosso querido amigo. Eu quero compartilhar você brevemente. E você vai orar, quem sabe, se você quiser passar na sua igreja, passa. Se você quiser orar, ore por isso, é muito importante o que eu vou dizer agora. Entenda uma coisa, eu estava analisando que em 2017 existiram 10 países mais visitados no mundo em 2017.
2017. Pelo menos 4 desses países fazem parte da Europa. Primeiro, a França é um dos lugares mais visitados no mundo inteiro, onde entra turista. Foram mais de 52 mil milhões de euros foram gastos no turismo só na França. É um dos principais países da Europa onde tem mais visita, principalmente em Paris. Eu estive lá em França recentemente, no mês de dezembro, e eu pude ver isso. A Espanha é o segundo país mais visitado no mundo. A Itália está em 5º lugar. E o Reino Unido em 7º e a Alemanha está no 9º lugar. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer com isso? Dentre 10 países do mundo, 4 dos 10 estão na Europa. Agora, como é que está o Evangelho? Há muito turismo, há muito dinheiro gasto, há muita visita na Europa, lugares bonitos para conhecer. Como a França está no top de número 1 dos países mais visitados no mundo. Como os Estados Unidos e Espanha. Incrível que pareça. Agora vamos olhar o Evangelho nesses países. Eu peguei aqui no dado da Missão da Europa, acompanha lá. O Evangelho, por exemplo, o primeiro país que eu pisei há 13 anos atrás, e alguns meses, foi em Milão, na Itália. A Itália, eu não conheço muito sobre Itália, mas eu pisei o pé ali, só no aeroporto, mas observando os dados pela Missão da Europa, irmão, existe mais de 106 mil brasileiros na Itália. São 60 milhões de habitantes, mas apenas 1% de protestantes, sendo apenas 600 mil evangélicos ou protestantes na Itália. Existe mais de 100 mil bruxos na Itália, segundo o dado de 2017. Tem mais bruxos do que missionários na Itália. Entende isso, querido? 5% de islâmico e 22,6% de agnóstico e de ateus. Isso não te assusta? Por que não clamar pela Europa? Itália, 60 milhões de habitantes, apenas 1% de protestantes. Espanha, eu tive ali, pastoreei essa igreja na Espanha. Servi a Deus como missionário, como copastor, lá em Múrcia, em Cartagena, que é o sul da Espanha, e pastoreei na Galícia. Eu sei muito bem o que é servir a Deus na Espanha, querido. Ao longo de 3 anos que eu servi a Deus neste país, um país de 46 milhões de habitantes, menos de 1% de protestantes. 460 mil pessoas que servem a Deus. Queridos, são 16,2% de agnósticos. E sem religião, ou ateus, 12%. 4,5% são muçulmanos. E existe, no meu cálculo, mais de 7 mil a 8 mil municípios na Espanha que não há uma única igreja evangélica. Entenda uma coisa, Espanha para mim é um grande desafio missionário. Eu tenho um vídeo meu aí, situação da igreja evangélica na Espanha, as dificuldades do missionário na Espanha. Veja esses vídeos que eu publiquei desde o ano passado na Espanha. É lamentável, querido. Porque ter fome e sede por Deus pela Europa, isso não te comove? De ter mais bruxo na Itália do que missionário? De ter mais ateus na Espanha do que missionários, irmão? Portugal, onde eu estou, são mais de 87 mil brasileiros. Porém, 10 milhões de habitantes, apenas 1% de evangélico ou protestante, são 70 mil pessoas só. É o 4º país mais violento, com mais violência doméstica em Portugal, do mundo. Portugal está no número 4 no ranking. 4% praticam a bruxaria. Existe mais bruxaria em Portugal do que evangélicos. É o 3º país com maior índice de suicídio da Europa. Existe 2% do islamismo aqui. Sem religião, 15%. Nós temos que orar por Portugal também. Eu tenho vários vídeos meus
falando sobre Portugal no meu canal. Situação da igreja evangélica em Portugal. Veja aí, queridos. Irmão, a Europa precisa de Deus. O que dizer da França, que eu estive ali também o ano passado, em dezembro, preguei na igreja. Veja aí nos meus vídeos aí sobre a França, missão na França. 67 milhões de habitantes, 3% apenas de protestantes, incluindo nominais e praticantes. São 40% de habitantes sem religião. São 15% de ateu. São 9% de muçulmano. A França, quando eu visitei a França em dezembro de 2018, quando eu preguei na igreja ali em 2 dias visitando, eu pude observar, irmão, a potestade também na área do ocultismo naquele país. Pude ver também muito muçulmanos na França. É um país que precisa muito de Deus. Há uma carência enorme. Essa crise que está havendo agora na política. França precisa do Senhor. Alemanha, 82 milhões de habitantes, apenas 3% de evangélicos ou que praticam o cristianismo. 98% dos alemães protestantes aceitam os católicos como da mesma família. Apenas 7% dos protestantes dizem frequentar semanalmente uma igreja na Alemanha. Queridos, isso é muito sério. Na Alemanha é o país com maior influência da teologia liberal. Para ele, tudo é normal, nada é pecado. Não há tolerância. Pode fazer pode fazer o que você quiser na sua vida. É como se vivesse sem a orientação de Deus. 61% dos alemães acreditam que a fé e as obras é necessário para ser salvo. É necessário para ser salvo tendo obras. Então, irmão, eu estou falando aqui dos principais países da Europa. Eu termino falando do Reino Unido. 66 milhões de habitantes é muita gente. Apenas 18% frequenta a igreja periodicamente. É muito pouco. 6,3% de islâmico. 52% do Reino Unido dizem não pertencer a nenhuma religião. Eu estou falando da Escócia, da Inglaterra, da Irlanda e do país de Gales, ok? 1 em cada 10 britânicos realmente frequentam a igreja semanalmente. Pesquisas do governo britânico dizem que revela que a metade dos adultos com a idade de 18 anos nunca participaram de um culto. Ou seja, muitos jovens da Europa não querem saber de Deus. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, a realidade, a vida espiritual dos jovens adultos na Europa. Querido, é lamentável. Nação como o Reino Unido, 82 milhões de habitantes. Alemanha, ou Reino Unido, 66 milhões. Alemanha, 82 milhões. Itália, 60 milhões. França, 67 milhões. Portugal, 10 milhões de habitantes. Espanha, 46 milhões de habitantes. Muitos desses países, irmãos, estão sofrendo. Muitas dessas pessoas, muitas dessas vidas estão morrendo sem Deus. São 1% na maioria ou 3% na totalidade que realmente vão para a igreja. Ou seja, a Europa está caminhando para a perdição. Nós temos que fazer um clamor, queridos. Clame pela Europa. Clame pelos países que eu falei. Eu falei dos principais países mais visitados no mundo. Eu falei agora. Poderia falar de outros, como o do leste europeu, não teria tempo para isso. Veja aí, meus irmãos, eu falei sobre por que as igrejas da Europa estão fechando as portas, por que a Europa está se esfriando. Irmão, lamentável, tenha fome, tenha sede por Deus e também pela Europa. A Europa precisa de missionários que tenham fome e sede por Deus, precisa de homens e de mulheres que queiram estar apaixonados para ganhar alma. Muitas dessas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Eu espero que esse vídeo possa te comover,
possa levar você a refletir, é a sua igreja, e para de pensar que esse negócio de fazer missão na Europa é só para quem é rico, ou só é coisa de turismo. Não, a Europa precisa de ajuda. Os europeus estão morrendo sem Deus. Muitos estão se perdendo a sua alma aqui, querido. Hoje mesmo eu pude observar isso. Conversando com alguém, chorando, com problema na sua casa, querendo tirar sua própria vida por causa do desespero na alma. Irmão, a Europa em si precisa de Deus. E como pregarão se não há quem pregue? A Europa não precisa de solução material, precisa de Deus, pessoa cheia do Espírito que leva o amor do Evangelho. Querido, faça o que Jesus disse, prega o Evangelho. Somente o Evangelho vai quebrar as cadeias, quebrar as barreiras, romper todo o mal. É o nome de Jesus, tem poder. Somente em Jesus nós veremos uma mudança na Europa. É através da sua vida, do seu testemunho, por meio de Cristo Jesus. Assim como Felipe, em Samaria, em Atos, ele chegou sozinho e pregou o Evangelho e houve um grande mover de Deus. Vidas foram tocadas pela vida daquele missionário que chegou em Samaria, pregando a palavra de Cristo. O Espírito Santo salvou muitos homens ali e mulheres e houve um grande mover e uma grande obra missionária em Samaria. Deus quer fazer aqui hoje a mesma coisa na Europa. A Europa precisa de ajuda, irmão. A Europa como toda precisa de muita ajuda, mesmo espiritualmente, ok? Venha para a Europa para ganhar alma, não venha para a Europa para mudar de vida, principalmente financeira. Venha para a Europa, pastor, missionário, para ganhar alma, irmão. Não é para ficar rico, não é para enriquecer, para se dar bem na vida, não. Venha para a Europa para ganhar alma, missionário. É o tempo, muitas vidas estão morrendo sem Cristo. Eu vi isso em Portugal, ao longo desses 10 anos, quase 11 anos por aí, 3 anos de Espanha e visitando a França. Eu pude ver nesses 3 países a mesma coisa, irmão. Vidas precisando de ajuda. E você pode, missionário, fazer isso com a sua vida entregue para Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu espero que esse vídeo te toque na sua igreja. E jovem, você que sonha em fazer missão, aqui há espaço para você. Aqui é um campo grande para se pregar. Aqui não há disputa para pregar, não. Aqui há muitas vidas que precisam de visita, precisam de oração, de intercessão, precisam de tudo, irmão. Então você pode fazer a diferença na vida de uma família na Europa. Você pode ganhar muitas almas, se for a vontade de Deus. Venha para a Europa na direção de Deus. Tenha sede e tenha fome pelas almas. É isso que nós precisamos. Ter fome, sede por Deus, fome e sede pelas almas na Europa. Viu? Fome e sede pelas almas. Querido, é dessa maneira que nós vamos fazer a diferença na Europa. Em todos esses países há uma grande dificuldade, uma grande barreira. Mas eu acredito que nós podemos mudar isso pelo nome de Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe com os teus amigos, principalmente aí missionários, pastores, jovens que sonham em fazer missão em toda a Europa. Olha o meu vídeo, porque as igrejas da Europa estão fechando a porta, porque a Europa está se esfriando. Veja no meu canal, a Europa precisa de missionários. Você vai ver comigo missão nas igrejas na Europa e em Portugal, França e Espanha. E você vai ver por que eu estou falando isso. É tempo de nós despertarmos do sono. Lembra-te, você só vai ter uma oportunidade na sua vida, irmão. Não existe reencarnação. Não haverá uma outra oportunidade. A oportunidade é agora, jovem. Você que está aí lutando para saber o que Deus quer na sua vida, vale a pena você renunciar ao que for para servir a Deus em favor do Evangelho na Europa. Que Deus te abençoe com essa palavra. Um grande abraço aqui nesse culto e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e que o Senhor possa te usar para ser um instrumento na mão de muitos europeus. Muitos deles precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Um abraço, campeão, mulheres e homens de Deus. Que Deus use vocês
para ganhar almas na Europa. Amém? Que Deus abençoe. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.